Por acaso você tem problemas para render na hora dos estudos para concursos? Acha às vezes que não está sendo muito produtivo e tudo mais? Então fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai te apresentar 7 estratégias para você aumentar a sua produtividade nos estudos. Então bora lá? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT e junto do meu amigo Diego a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a alcançarem o sonho da aprovação. E para conseguir essa aprovação, a gente aqui, melhor do que ninguém, a gente sabe que esse caminho ele definitivamente não é um caminho fácil. Todo concurseiro ele tem uma rotina corrida, tendo que lidar, por exemplo, às vezes com trabalho, tendo que lidar com filhos, né, e tudo mais, com boletos a pagar e por aí vai. A gente tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né, muita pressão. E além de tudo isso, obviamente, também precisamos lidar com um monte de material para estudar e também com um monte de matérias que a gente precisa dominar, né, para poder passar no concurso. Então, em meio a tudo isso, é fácil a gente às vezes se sentir sobrecarregado, então acabar não sendo muito produtivo, né, por conta de tanta coisa que a gente tem que lidar ao mesmo tempo. Mas a gente está aqui para justamente conseguir te ajudar com isso. E com as dicas que a gente vai te dar nesse vídeo de hoje, você certamente vai conseguir otimizar os seus estudos e maximizar a sua produtividade por aí, beleza? Então, bora começar aqui com as 7 estratégias para você aumentar a sua produtividade nos estudos. Todas as técnicas que a gente vai te falar aqui hoje, elas vão te ajudar a estudar de uma forma mais eficiente, para que você possa ter, consequentemente, né, mais tempo livre e, claro, aumentar as suas chances, né, de sucesso nos concursos. Então, bora começar aqui com as estratégias, né? E a primeira dica, né, que pode acabar passando batida para muitos concurseiros, ou mesmo até ser subestimada, é a seguinte: essa primeira dica é você sempre, mas sempre mesmo, fazer uma autoavaliação constante. A autoavaliação constante, né, do concurseiro é uma ferramenta bem poderosa para quem está se preparando para concursos públicos. Essa autoavaliação ela permite que você consiga ajustar os seus métodos de estudo conforme necessário. Isso só a título de exemplo. Isso tudo vai garantir que você sempre esteja ali no caminho certo para você conseguir alcançar os seus objetivos. A gente deve sempre se autoavaliar, a gente deve se autoavaliar o tempo todo nos nossos estudos para concursos, né? Mas tenta começar estabelecendo alguns dias específicos ali no seu cronograma para você separar um tempo para você justamente fazer isso, para você fazer essa autorreflexão. Você separar um tempinho ali, um dia, por exemplo, alguma coisa assim do seu cronograma, para você refletir sobre tudo que você está fazendo, para você analisar a sua progressão, o que está dando certo, o que está dando errado, você separar um tempo para você se dedicar a essa autoavaliação. Você, como eu posso dizer, fazer uma espécie de checkpoints regulares, sabe, de autoavaliação ali no seu cronograma de estudos. Mas, claro, você pode sempre fazer uma análise mais rápida ali num intervalo de tempo que às vezes fizer sentido ali para a sua vida também. Aí, às vezes, você pode fazer essa autoavaliação mais rapidinha, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Essa mensal, acho legal você fazer essa mais detalhada, né? Mas aí tudo vai depender tanto da sua rotina quanto da proximidade da data do concurso, né, que você está se preparando para fazer. Então, o que eu sugiro? Você, pelo menos uma vez por mês, você sentar e refletir sobre tudo que você está fazendo. Você falar assim, não, tá, esse método aqui está funcionando para mim, essa matéria aqui eu estou conseguindo evoluir, essa aqui talvez eu precise fazer alguma coisa diferente. Então, uma vez por mês, você vai parar e vai fazer essa autoavaliação ali de uma forma detalhada. Você vai separar um dia para isso. E no meio do caminho você pode botar esses checkpoints ali que você vai fazer uma autoavaliação mais rapidinha, às vezes uma coisa ou diária, né? Você pensa assim, tá, no dia anterior o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que deu errado, ou então no final da semana você tentar dar uma refletida sobre o que deu certo, o que deu errado. Isso tudo, claro, dentro da sua realidade de tempo e da sua realidade de vida. Você sempre tem que adaptar as coisas à sua própria personalidade e à sua própria realidade também. Então, quando você fizer isso, tenta usar esses momentos para você refletir sobre o que foi aprendido, sobre quais métodos estão funcionando para você ou não estão funcionando para você, e também tudo que pode ser melhorado ou adaptado. Às vezes você viu uma técnica que ela é até legal, mas às vezes ela vai precisar ser adaptada à sua personalidade. Então, às vezes você está com uma técnica que não é o caso de descartar, às vezes é o caso de você adaptar. Então, você tem que fazer essas reflexões. Então, às vezes, como que você pode também fazer essa autoavaliação? Uma técnica que
é eficaz, né, para você manter uma autoavaliação constante, é você também, às vezes, manter um diário de estudos. Aí, nesse diário, você registra não apenas o que você estudou, mas como que, às vezes, você se sentiu durante os estudos, quais partes, às vezes, foram mais difíceis para você estudar, como que você, às vezes, resolveu alguma dificuldade que você tinha. Enfim, você vai registrando tudo ali. E esse registro, ele pode ser extremamente útil para você identificar padrões, né, ali nos seus estudos e você conseguir justamente ajustar todas as técnicas aí que você usa para você estudar. Claro, a gente também deve medir o nosso desempenho, né, de uma forma mais objetiva através das questões de provas anteriores, que eu gosto sempre de repetir aqui, devem ser feitas diariamente. Você deve fazer questões de provas anteriores todos os dias. Aí, quando você estiver fazendo ali as suas questões de provas anteriores, tenta manter anotações dos seus erros e também anotações até dos seus acertos também, para você saber sempre em quais pontos você está evoluindo, em quais pontos você ainda precisa de um reforço. Então, você também vai fazendo essa autoavaliação conforme for fazendo questões de provas anteriores. Outra coisa legal, simulados periódicos também podem te ajudar a medir tanto o seu conhecimento das matérias em si, quanto também o seu desempenho na resolução de provas também, sabe? Como que você está lidando ali com a distribuição de tempo na hora da prova e tal, você tem que fazer sempre essa autoavaliação de todos os aspectos, né? Inclusive nos simulados também. Então, você incluir na sua rotina ali uma resolução de simulados periódicos e de questões de provas anteriores, assim, de uma forma diária, ou até mesmo também, uma coisa que é interessante, você criar questões próprias, sabe? Você mesmo desenvolver as questões, tudo baseado no material que você estudou e tudo mais. Tudo isso também pode te ajudar a fazer essa autoavaliação. Você só vai conseguir criar questões de matérias que você está entendendo. Então, às vezes, conforme você for tentando criar questões, quando você sentir alguma dificuldade um pouco maior para criar, às vezes, uma questão de uma matéria X ou Y, isso também pode ser uma forma de você conseguir se avaliar em relação às matérias que você está indo melhor ou as matérias que você está indo um pouquinho pior ou ainda precisa de ajuste. Esses testes, né, que a gente faz, eles são cruciais para a gente conseguir entender o nosso nível de preparação e identificar as áreas que precisam de mais atenção. Então, até em relação a isso de você criar questões, uma coisa que pode ser interessante, uma dica extra aqui, por exemplo, se você às vezes tiver algum amigo concurseiro disponível por perto, que você pode fazer? Você cria questões e esse seu amigo ele cria questões também. Então vocês trocam essas questões, né, que vocês fizeram para vocês resolverem. Aí vocês podem tentar, às vezes, dentro desse contexto, né, de feedback, assim, tentar fazer ter meio que até uma avaliação 360, sabe, entre aspas, ali entre vocês, onde cada um meio que vai avaliando ali o progresso do outro também e oferecendo sugestões. Às vezes, né, um observador externo, né, uma terceira pessoa, ela pode acabar percebendo coisas, né, em você que às vezes você mesmo não percebe. Mas claro, para fazer isso, né, para isso dar certo, tem que ser alguém que esteja ali tão dedicado quanto você nos estudos também, alguém que seja da sua confiança. Se você tiver alguém assim, pode ser legal fazer isso também, porque além da sua autoavaliação, você vai ter ali uma avaliação de alguém da sua confiança também. E por fim, nesse contexto, né, de autoavaliação, uma coisa que a gente também sempre fala por aqui, que é a seguinte: seja sempre super honesto com você mesmo, uma sinceridade brutal. Então, essa sinceridade vai sempre poder te ajudar para você conseguir saber onde que você precisa melhorar e onde que você já está com um desempenho legal e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, se uma estratégia de estudo ela não está dando resultado para você, então tenta ser proativo em procurar novas abordagens ou então ajustar essa abordagem que não está funcionando. Como a gente também sempre repete, a adaptabilidade é uma das chaves para o sucesso em concursos públicos. Isso, como eu já falei, a gente sempre fala por aqui também. Então, uma autoavaliação periódica é algo crucial, é algo realmente chave, que vai te ajudar bastante aí no seu processo de aprovação. Uma autoavaliação sincera vai fazer você progredir mais e mais nos seus estudos, fazendo com que você consiga vencer toda e qualquer dificuldade que apareça aí pelo seu caminho. Então, com isso, vamos agora para a segunda estratégia. E essa estratégia aqui, essa segunda aqui que eu vou te dar, ela é até bastante simples, mas ela é bem eficiente, que é a seguinte: torne os estudos um hábito diário.
é o que a gente fala aqui, é a famosa constância nos estudos, que a gente sempre repete por aqui, não é à toa. A constância nos estudos, ela faz milagres que você nem sequer imagina. Você tornar os estudos o hábito diário é essencial para quem se prepara para concursos públicos. Mas você tornar, né, o estudo ali um hábito diário não precisa ser nenhum sacrifício. Então, você incorporar os estudos de uma maneira que seja natural e agradável também na sua rotina diária, às vezes pode transformar completamente a sua preparação para concursos. E o primeiro passo, né, para você fazer isso é você escolher um horário específico ali do dia para você se dedicar exclusivamente aos estudos. Esse horário, ele deve ser, lógico, preferencialmente, né, quando você se sente mais alerta e produtivo. Aí você tem que ver como funciona melhor para você. Às vezes pode ser pela manhã, no seu caso, à tarde, à noite, enfim. Tem que ser horário, preferencialmente, se for possível, dentro da sua realidade. Às vezes a gente sabe que o concurseiro nem sempre vai trabalhar com o ideal, né, mas se for, tenta separar o horário de estudos desse horário que você está mais alerta, está mais produtivo. Aí você vai manter a consistência nos estudos nesse horário que você definiu. Você manter a consistência nesse horário ajuda a criar um ritmo de estudos e vai facilitar também o desenvolvimento desse hábito de estudar. Aí, em seguida, tenta criar também um ambiente que seja propício para os estudos. Por exemplo, você separar ali um espaço que seja tranquilo, organizado e com todos os materiais de estudo ali à mão, para você, assim, de fácil acesso. Tudo isso vai reduzir as distrações e vai aumentar a eficiência ali do seu tempo dedicado aos estudos. Então, tenta investir em uma boa cadeira, em uma boa iluminação, né, uma iluminação adequada e talvez até numa playlist ali de fundo, né, que te ajude a manter o foco, que ajude você a se manter concentrado estudando. A gente, inclusive, tem até uma playlist, né, colaborativa de músicas para estudar lá no nosso Spotify do Mente de Concurseiro. Então, dá uma olhada lá no nosso podcast e procura que a gente tem. É uma lista colaborativa que são de músicas só que são ideais para você estudar. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá depois também. Acho até que tem lá no site também. A gente criou um artigo que linka para essa playlist, salvo engano. Qualquer coisa, dá uma olhada lá em mentedeconcurseiro.com também, beleza? Enfim, agora, claro, o que também vai te ajudar a conseguir manter o hábito dos estudos e tornar o estudo mais agradável de uma forma geral é você integrar técnicas de estudo que sejam eficazes para você. Técnicas que você consiga pegar e adaptar para si, sabe? Adaptar para a sua própria personalidade. Fazer isso também pode tornar o processo de estudo menos tedioso e às vezes até mais gratificante mesmo para você também. Então, métodos às vezes como mapas mentais, é você fazer seus próprios resumos, né, para a revisão, né? Ou então você fazer sessão de estudos em blocos, a gente também já falou disso por aqui. Tudo isso pode ajudar a tornar o seu aprendizado, de uma forma geral, bem mais dinâmico e menos cansativo também. E, finalmente, tenta também vincular os estudos a recompensas positivas. Por exemplo, imediatamente após você finalizar alguma sessão de estudos planejada ali para o seu dia, tenta se dar algum tipo de recompensa, sabe? Por exemplo, você hoje programou aqui estudar 1 hora de constitucional. Você acabou aquele horário de constitucional, então imediatamente após você vai lá e se dá uma recompensa. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, depois de uma semana de estudos consistentes, sabe? Você ficou ali uma semana estudando diariamente, você conseguiu manter a constância nos estudos naquela semana. Então, no final daquela semana, tenta dar para si mesmo, às vezes, um pequeno prêmio, um presente e tudo mais. Às vezes, como, sei lá, você assistir um filme que você quer, você fazer um passeio que seja legal, ou um jantar que seja diferente, enfim. Às vezes, você encomendar uma comida que você gosta, ou fazer alguma coisa para você se recompensar por aquela semana de estudos ali feita de forma consistente. Isso não apenas vai melhorar o seu ânimo, mas vai reforçar o comportamento do estudo como uma coisa benéfica, sabe? Como uma coisa prazerosa. Então, tenta fazer essas pequenas recompensas para você também, beleza? Então, a próxima estratégia, né, que a gente vai ver aqui para aumentar a sua produtividade nos estudos seria a revisão ativa com mapas mentais. A revisão ativa, ela é fundamental para a gente conseguir consolidar o nosso aprendizado. E os mapas mentais, eles podem ser uma ferramenta bem legal para a gente conseguir fazer isso. Os mapas mentais, eles ajudam a organizar a informação de uma forma que seja visual, tornando até mais fácil mesmo a gente tanto lembrar, quanto a gente também
conseguir compreender conceitos complexos, porque a gente vai estar vendo a ligação entre as coisas. Então, quando uma coisa às vezes ela é muito complexa, esses mapas mentais eles ajudam a gente a meio que dar uma organizada ali na mente. Então, para você fazer o seu mapa mental, como que você faz? Você começa ali com o tema principal no centro do mapa. Por exemplo, se você está estudando direito constitucional, coloca ali no centro direito constitucional, bem ali no centro da página. Então, a partir dali daquele centro onde está escrito direito constitucional, você vai desenhando ramos para cada subtema relevante, que às vezes pode derivar ali do direito constitucional. Por exemplo, você vai separar ali um ramo, aí vai colocar poder judiciário. Aí dentro de poder judiciário, você vai puxando outras setas que se ligam, né, àquele tema de poder judiciário dentro de direito constitucional. Então, a partir daí, tenta desenhar ramos principais para cada subtema relevante, como, por exemplo, às vezes, poder judiciário. Você vai lá, daquele centro ali de poder de direito constitucional, você vai puxar, às vezes, um ramo e vai escrever poder judiciário. Aí, de poder judiciário, você vai puxar outras setinhas que são relevantes para aquele subtema ali de poder judiciário. Então, sei lá, ali de direito constitucional, depois você também vai puxar uma outra seta para direitos fundamentais, outra seta para a organização do Estado, ou algo assim. E para cada subtema, você vai adicionando ramificações menores com tópicos específicos. Então, assim, sei lá, desse exemplo até ali de direitos fundamentais, você pode, às vezes, ter ramos ali, de puxar uns ramos ali de direitos fundamentais, como, por exemplo, direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos políticos, e por aí vai. Então, essa forma, né, de você organizar o conteúdo em forma de mapas mentais, você vai conseguir, dessa forma, fazendo desse jeito, você vai conseguir visualizar como os tópicos diferentes eles vão se relacionando. Então, nesse caso, você já sabe, direito constitucional, dali você vai ter os direitos fundamentais, e dos direitos fundamentais você tem os direitos individuais, você também tem os direitos políticos, você vai conseguindo enxergar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, essa ligação entre os tópicos. E como assim, como você já estudou tudo, como tudo isso que está dentro desse mapa mental foi algo que você já viu, como você vai usar o mapa para revisão, então só de bater às vezes o olho naquele mapa mental, você consegue relembrar e recuperar todas as informações de uma forma muito rápida. Então, só de bater o olho ali naquele mapa mental, você vai lembrar, às vezes, de diversos tópicos complexos, só olhando um mapa mental. Então, outra coisa que você pode fazer, às vezes, até para melhorar o seu mapa mental, você usar cores diferentes para cada ramo e sub-ramo. Isso não só vai tornar o seu mapa mental mais atraente visualmente, né, mas ele também vai ajudar na sua memorização, pois o cérebro ele processa cores de uma maneira diferente. Então, isso também pode te ajudar. Então, se possível, nesse mapa mental, tenta adicionar imagens também. Às vezes até ícones, por exemplo, um ícone do cifrão para você, às vezes, representar dinheiro, por exemplo. Ou então, desenhos para ilustrar algum tipo de conceito importante. Então, você fazer isso, visualizações como essas, às vezes elas podem tornar a sua memorização muito mais eficiente, além de deixar a leitura mais rápida de uma forma geral, porque às vezes, só de você simplesmente bater o olho numa figura, o seu cérebro ele já vai recuperar um bloco inteiro de informação. Então, às vezes, você desenhar fazer um desenho, um símbolo e tal, só aquilo, quando você bater o olho, já vai fazer você lembrar de um bloco de informação inteirinho. Então, durante as suas sessões de revisão, tenta pegar o mapa mental, às vezes também, e lembrar desse mapa mental de cabeça. Isso de você tentar forçar, né, a sua mente, tentar lembrar de cabeça, você tentar lembrar ativamente dos conceitos, identificar o que você lembra, o que você não lembra, isso tudo vai fazer você conseguir identificar quais áreas às vezes precisam de mais atenção. Porque se você tiver dificuldade em lembrar alguma parte da matéria, isso é um sinal de que você deve revisar aquele conteúdo de novo, entendeu? Então, assim, os mapas mentais, eles também são excelentes para você conseguir fazer todo tipo de revisão, inclusive até revisões antes da prova, então aquelas revisões quando a prova estiver chegando, porque é isso, você vai ter ali um gráfico, que seria esse mapa mental, que vai fazer você conseguir lembrar de informações complexas inteiras. Então, em vez de você ler páginas e páginas de anotações, você pode dar uma olhada rápida ali no mapa mental e revisar os principais pontos de uma maneira que vai ser bem rápida, de uma maneira que vai ser bem tranquila, sem fazer você perder tempo. E para criar os seus mapas mentais, né, você pode ou usar o bom e velho papel e caneta, né, ali no papel, ou então você usar ferramentas, às vezes como o MindMaster ou o XMind.
Eu acho até que tem um aplicativo também chamado Microsoft OneNote, eu acho que é isso, que ele também faz isso, mas é bom você dar uma conferida para ver se ele faz os mapas mentais mesmo também. Enfim, o ideal é que você tente escolher o que for mais confortável, o que for mais conveniente para você também, e a partir daí tu mete bronca, vai lá fazer teus mapas mentais e testa também isso aí para você fazer as suas revisões ativas. Você vai ver que essa revisão ativa com o mapa mental, ela vai melhorar bastante a sua produtividade nos estudos, porque também você vai acabar perdendo até menos tempo com as revisões, porque os mapas mentais eles são muito rápidos ali na hora de você revisar, beleza? Então, depois tenta aplicar essa técnica aí dos mapas mentais, né, para você fazer essa revisão ativa com eles, aí depois volta aqui e diz para mim se isso não melhorou bastante aí a sua produtividade também, beleza? Então, com isso, vamos para a próxima estratégia. E a próxima estratégia é você aprender a fazer uma priorização de tarefas. A priorização de tarefas ela é uma habilidade que é crucial para qualquer concurseiro. Você aprender a identificar quais tarefas são importantes e urgentes pode acabar fazendo uma grande diferença aí na sua preparação. E para fazer isso, tenta às vezes começar analisando o conteúdo do concurso para o qual você está estudando. Tenta ver quais são as matérias que têm mais peso na prova e quais são as matérias que você tem mais dificuldade. Essas devem ser as suas prioridades. Por exemplo, se direito constitucional às vezes representa, né, uma grande parte ali da pontuação da prova e você sente dificuldade nessa matéria, ela deve estar no topo da sua lista de estudos. Você pode às vezes também criar algum tipo de categoria, sabe, para poder organizar as suas tarefas de modo que às vezes possa te facilitar e de modo também, claro, que faça sentido para você. Por exemplo, às vezes você criar classificações ali como urgente, importante, mas não urgente, ou então um nível normal, sabe, de prioridade, às vezes uma categoria de não é importante ou algo assim. Tudo isso pode te ajudar a definir uma ordem, né, do que você vai priorizar ali no seu dia a dia. Tem um outro método também até para você saber o que priorizar, que eu já vi algumas pessoas fazendo, que pode ser legal às vezes você testar aí para ver se funciona para você, que seria às vezes você começar o dia com a tarefa que é mais urgente, você começar o dia com aquela tarefa que é mais difícil ou mais importante mesmo, sabe? E por que que as pessoas fazem isso? Fazer isso não só vai proporcionar um grande senso de realização, né, logo cedo, porque você já tirou o maior problema ali da sua frente, mas ele também pode acabar, fazer isso também pode acabar melhorando a sua produtividade para o resto do dia, porque basicamente você já se livrou do principal pepino logo ali no início do dia de uma vez. Então, às vezes isso pode ser legal também de você testar. Então, ao planejar sua semana de estudos, tenta criar um cronograma que alterne matérias que são mais pesadas, né, com matérias mais leves. Tudo isso vai te ajudar a manter o equilíbrio nos estudos, evitando uma fadiga mental e mantendo a motivação ali ao longo da semana para você conseguir estudar. E ao final de cada dia de estudos, se a sua realidade permitir, obviamente, e você tiver tempo para isso também, tenta às vezes reservar alguns minutos para você revisar o que foi estudado ali durante aquele dia inteiro, porque a revisão, ela basicamente nunca é demais. Então, sempre que você puder revisar, é legal. Então, você às vezes no final do dia dá aquela revisada rápida, pode te ajudar também ali na memorização. E nesse final do dia, se você também tiver com tempo, é legal às vezes você ajustar o plano para o próximo dia, né? O plano para o dia seguinte, tentando às vezes até se basear no progresso e nas dificuldades encontradas por você nesse dia de estudos que você está agora. Então, baseado nesse dia, às vezes você já consegue planejar um pouquinho melhor o dia seguinte. Tudo isso vai te ajudar a manter os seus estudos, né, alinhados com os seus objetivos e as necessidades do concurso que você está querendo fazer também, beleza? E essa estratégia, né, que a gente acabou de comentar agora, ela leva a gente, inclusive, naturalmente, à próxima estratégia, que é a gente fazer uma definição de metas claras. Você definir metas claras é o primeiro passo para qualquer jornada de sucesso, especialmente quando se trata, né, de estudos para concursos públicos. Quando você sabe exatamente o que você quer alcançar, é muito mais fácil você organizar os seus esforços e você também medir o seu progresso. Então, tenta começar estabelecendo objetivos específicos, objetivos que sejam mensuráveis e com prazos definidos. Por exemplo, em vez de você falar quero estudar mais, assim, de forma genérica, tenta definir, por exemplo, falar, vou estudar direito constitucional por 2 horas, todas as segundas, quartas e sextas. Um objetivo bem definido, mensurável e claro. Aí depois disso você pode especificar ainda mais. Por exemplo, você pode definir
qual tópico da matéria você vai estudar na segunda, qual tópico da matéria você vai estudar na quarta e qual tópico você vai estudar na sexta. A especificidade, ela ajuda a gente a manter o foco e facilita o acompanhamento do seu progresso de uma forma geral mesmo também. E além disso tudo, outra dica é você estabelecer metas que sejam desafiadoras para você, claro, mas que também sejam realistas, metas que sejam possíveis de serem alcançadas, metas que sejam possíveis de serem cumpridas por você. Não planeje metas que sejam impossíveis, ou então, ainda que não sejam impossíveis, metas que, sei lá, sejam quase impossíveis, ou metas impossíveis de você conseguir manter no longo prazo, sabe? Então, você estabelecer metas realistas mantém a sua motivação ali alta, né, nos seus estudos e evita também frustrações por metas que são, às vezes, inatingíveis, né? E outra dica importante é a revisão periódica dessas suas metas também. Por quê? Porque à medida que você, às vezes, vai avançando ali nos seus estudos e, às vezes, até também se aproxima ali do concurso que você vai fazer naquele momento, as suas necessidades, elas podem ir mudando. Então, você revisar e ajustar essas suas metas garante que você vai sempre estar ali no caminho certo ali para sua aprovação. E, claro, sempre lembrando também de algo que a gente sempre fala por aqui que é muito importante, que é você conseguir celebrar cada pequeno sucesso que você tem ali no longo do seu caminho. Cada capítulo de matéria concluído, cada simulado, né, com resultados ali onde você foi um pouco melhor, tudo isso é um passo a mais que você está dando para chegar no seu objetivo, né, que é passar em concurso público. Então, lembra sempre de comemorar toda a pequena vitória que você tem, beleza? Beleza, então. Então agora vamos para a penúltima estratégia, que é você fazer uma gestão de energia para estudos prolongados. Estudos prolongados são justamente, né, o mundo aí dos concursos públicos, é o que a gente sempre fala por aqui. Concurso público é um objetivo de longo prazo. Se você está estudando para concurso público, pensando que vai passar rápido, ou então que você vai passar logo depois que, sei lá, só estudando depois que saiu o edital, você está fazendo isso errado. Assim, é possível que você passe rápido, ou então é possível que você passe estudando em poucos meses, ou coisa parecida? É possível. É a regra? Não. Então, assim, você tem que ter o seu psicológico preparado para o estudo no longo prazo, para o estudo prolongado, né? Ele vai se prolongar no tempo. Se você passar de uma forma rápida, ótimo, é lucro. Então, mas se você estiver fazendo a sua parte e mantendo a sua mentalidade alinhada, sabendo que é um estudo de longo prazo, isso tudo vai facilitar muito para você. A gente aqui sempre fala que estudo para concurso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Para conseguir correr essa maratona, a gente tem que manter um nível alto aí de energia. Então, se a gente conseguir manter um nível alto de energia durante as sessões de estudos, né, ou às vezes até também sessões de estudos que vão ser longas, tanto o estudo para concursos em si, quanto às vezes as próprias sessões de estudo, tudo isso vai ser longo. Então, para você conseguir manter um nível de energia alto, e não só o estudo para concurso em si, essa maratona que a gente falou, como as próprias sessões de estudo em si, elas também costumam ser longas. Então, a gente precisa ter um nível de energia alto, né, para conseguir manter tudo isso. Então, se a gente conseguir manter um nível alto de energia durante as sessões de estudos, que vão ser longas, né, isso pode ajudar a gente a maximizar a eficiência e a eficácia também do nosso aprendizado. E para você conseguir fazer isso, para você conseguir manter esse nível de energia alto, a gente pode adotar, às vezes, algumas estratégias ali no nosso dia a dia mesmo, sabe? São pequenas mudanças na nossa rotina que vão ajudar a gente a gerenciar tanto a nossa energia física quanto a nossa energia mental de uma maneira que seja efetiva. Como, por exemplo, coisas simples ali, eu não estou falando de nada mirabolante aqui não. Como, às vezes, por exemplo, você tentar manter uma dieta equilibrada aí na sua alimentação. Você ter uma nutrição adequada é fundamental para você manter a sua energia ali ao longo dos dias de estudos. Então, assim, eu sei que para alguns isso que eu estou falando agora aqui pode parecer bobagem, mas se você fizer isso, se você tiver uma alimentação equilibrada, você definitivamente vai sentir ali uma diferença ali no longo prazo. Então, tenta às vezes priorizar quando você estiver comendo e tudo mais, você for fazer ali os seus lanchinhos e tudo, tenta priorizar alimentos que liberam energia de uma forma lenta no corpo, que liberam energia lentamente no corpo, como, por exemplo, grãos integrais, proteínas magras e gorduras que sejam saudáveis também, claro. Isso tudo vai te ajudar a evitar picos e quedas de energia que podem acabar prejudicando ali a sua concentração e a sua produtividade também. Lógico, se você puder consultar uma nutricionista, vai ser bem melhor, mas essas são algumas dicas aqui. Outra coisa que você deve fazer também, e sem subestimar, porque
é ligado aos estudos. Muita gente não se liga nisso, que é subestimar, às vezes, você beber água. Então, beber bastante água é fundamental. Você beber água o suficiente é essencial para você manter a sua mente alerta e livre de fadiga também. Então, a desidratação, às vezes a desidratação leve mesmo que eu estou falando, ela já pode afetar as suas funções cognitivas de uma forma geral. Então, tenta sempre, às vezes, você ter uma garrafinha de água ali por perto, uma garrafinha de água ali do seu lado, ali durante os estudos. Tanto para você não precisar ficar levantando para beber água, quanto para você se hidratar legal por aí também enquanto você estiver estudando. Outra coisa, dormir bem também é fundamental para uma gestão de energia, né, para estudos prolongados, né, que é o que a gente está falando aqui. Então, nada vai substituir uma boa noite de sono. Então, você tentar garantir ali ter pelo menos umas 7, 8 horas de sono, né, por noite, é crucial para que o seu cérebro ele funcione no seu melhor, sabe? Ele funcione no seu 100%. O sono ele não só ajuda a consolidar o conhecimento adquirido ali durante o dia, né, quando a gente está estudando, mas ele também prepara a sua mente para aprender novos conteúdos depois. Então, dormir literalmente faz parte dos estudos. Outra coisa que vai te ajudar é fazer exercícios físicos. Exercícios físicos regulares também te ajudam a conseguir estudar por períodos maiores. E claro, você fazer uma atividade física regular é uma ótima maneira de você aumentar a sua energia de uma forma geral, né? Não só para concursos públicos. O exercício físico, ele também pode melhorar a sua saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade, o que é muito comum em períodos, né, de estudos para concursos públicos. Então, tudo que a gente puder fazer para poder reduzir estresse e ansiedade nesse período de estudos é lucro, né? Então, exercícios físicos também vão te ajudar nisso. Então, tudo isso, né, que a gente está falando aqui vai te ajudar a conseguir estudar por períodos mais longos. Então, você incorporar essas práticas na sua rotina diária não só vai aumentar a sua energia para estudos prolongados, né, no longo prazo, mas também vai melhorar a sua saúde de uma forma geral, o seu bem-estar. E fazer isso por si só de você tanto melhorar a sua saúde quanto melhorar o seu bem-estar, já vai tornar o processo de estudo mais sustentável e menos cansativo. Beleza? E a última estratégia para você aumentar a sua produtividade nos estudos é você manter um ambiente livre de tentações, livre de distrações de uma forma geral. Você manter um ambiente livre de distrações é essencial para você maximizar o seu rendimento nos estudos. A ideia aqui é você dificultar tudo o que pode te atrapalhar e facilitar tudo que pode te favorecer ao estudo. Então, se uma coisa te atrapalha o estudo, você vai lá e dificulta o acesso a essa coisa. Se uma coisa te ajuda a estudar, se é uma coisa que colabora com os estudos, você facilita o acesso a essa coisa. Então, o primeiro passo é identificar o que te distrai. Então, coisas, por exemplo, como TV, celular e certos aplicativos, às vezes, no computador, podem acabar sendo os vilões da história, podem acabar sendo as coisas que te distraem por aí, por exemplo. E, hoje em dia, né, especialmente nesse mundo que a gente vive agora, tem muitas coisas para distrair a gente, tem muita coisa que disputa pela nossa atenção. Mas para tudo tem solução, é o que a gente vai falar agora aqui. Então, para te ajudar a manter o foco, tenta experimentar algumas ações simples, mas que vão fazer toda a diferença aí nos seus estudos. Então, bora aqui para alguns exemplos de coisas que você pode fazer. A TV te atrapalha? Então, por exemplo, você pode tirar a TV da tomada. Então, esconder o controle remoto também. Isso tudo vai deixar o acesso à televisão um pouco mais difícil. Então, você pode ficar com um pouco mais de preguiça ali e não vai ter um acesso tão fácil à TV. Ou então, sei lá, se é o celular que te atrapalha, deixa o celular em um cômodo diferente durante os seus estudos. Outra dica é você também usar aplicativos que acabem bloqueando notificações e também acesso, né, a redes sociais ou coisas parecidas por um período de tempo ali que você for determinar para os seus estudos. Existem aplicativos como, por exemplo, o Forest, o Stay Focus, eu acho que é esse o nome do aplicativo, e alguns outros aplicativos que você pode pesquisar também por aí, que são ótimos para fazer isso. Então, tenta configurar esses aplicativos para bloquear tudo que não é relacionado aos seus estudos, né, de uma forma geral, durante o seu horário de estudo. Então, assim como você também, como eu falei, deve dificultar o acesso a todo tipo de distração, a tudo que possa ali te tentar, você também deve facilitar o acesso ao material de estudos. Isso também é importante. Então, por exemplo, você deve deixar todos os seus materiais de estudo ali à mão. E você também tem que organizar ali o seu espaço de estudo de forma que você não precise procurar o que, sei lá, o material ali que você precisa a todo momento, sabe? Aquela coisa de você estar ali sentado estudando e tu lembrar, não, puxa, preciso da apostila tal, e tu vai parar para procurar a apostila. Não. Tudo isso tem que estar ali
à mão, para você não precisar levantar uma vez que você sente para estudar, beleza? Então, tenta manter o seu espaço de estudo limpo e organizado. Então, tenta deixar ali os seus livros, os seus cadernos, canetas e outros materiais ali que você vai precisar sempre prontos e sempre à sua vista também. Então, se possível, tenta às vezes dedicar um espaço exclusivo para os estudos. Isso vai te ajudar também a você conseguir organizar aquele espaço e vai ter também um outro efeito, que a gente vai conversar já já. E esse espaço ele pode ser qualquer coisa, por exemplo, pode ser uma mesa, às vezes específica, que você vai separar aquela mesa só para estudar, ou então um canto do seu quarto, isso se você não tiver um cômodo, né, específico que você possa dedicar para isso. Às vezes um cômodo ali que vai ficar reservado só para você estudar. Quando você estiver naquela parte do cômodo, né, sei lá, um cantinho do seu quarto. Quando você estiver naquele cantinho do seu quarto, você vai separar aquilo ali só para estudar. Se você está naquela mesa, vai ser só para estudar. Ou então uma cadeira, sei lá, quando você sentar naquela cadeira, aquela cadeira vai ser só para estudar. Vai ter que ser reservado só para essa atividade, sabe? Ser reservado só e somente só para estudar. Então, quando você estiver naquele cômodo, então quando você sentar naquela cadeira específica, o que que vai acontecer? O seu cérebro, ele automaticamente vai entrar no modo de estudo, sabe? Então, isso vai te ajudar a manter também ali a sua produtividade em alta nos estudos. Tenta também, às vezes, usar desses recursos, né, como eu falei, de referência, sempre à mão. E o que que eu quero dizer com recursos de referência? Se você usa livros, por exemplo, para estudar, ou então anotações suas, ou quaisquer outros recursos ali que te auxiliam, né, nos estudos de uma forma geral, deixa sempre ali todos eles próximos e organizados no seu cantinho de estudos. Tudo isso vai fazer você economizar tempo e vai evitar que você se distraia saindo para ficar procurando materiais. Tenta desenvolver também, isso pode ser legal, um ritual que sinalize, às vezes, o começo de uma sessão de estudos. Aí esse ritual pode ser qualquer coisa simples, como às vezes você, por exemplo, ouve uma música específica antes de começar a estudar, ou então você colocar ali a sua playlist de música instrumental, ou então de sons da natureza, ou coisa parecida com isso, para você começar a estudar. Ou então você dá uma leve organização ali na mesa, sabe? Para você começar os estudos, fazer um ritual, sabe? Isso pode te ajudar também a entrar ali no clima de estudos. Outra dica legal também, antes de começar, tenta revisar rapidamente o que você pretende estudar naquele dia. Fazer uma espécie de pré-leitura rápida da matéria. E isso logo após você fazer a revisão do que você estudou no dia anterior. Então, você vai começar ali o seu dia de estudos, faz uma revisão rápida do que você estudou no dia anterior, faz uma pré-leitura do que você vai estudar naquele dia e depois começa seus estudos. Isso tudo também vai te ajudar e também não deixa de ser uma espécie de ritual também. Isso ajuda você a entrar no ritmo de estudos e a manter o foco ali nos seus objetivos. Mas é aquilo, tenta sempre se lembrar que criar um ambiente livre de distrações é basicamente um processo e é uma luta contínua mesmo. Então, é sempre importante você se monitorar e ajustar o seu ambiente conforme for necessário, porque a gente definitivamente não é feito de ferro e a gente eventualmente vai acabar escorregando, vai acabar caindo em alguma casca de banana, ou então cedendo a algum tipo de tentação. Então, se você perceber que alguma coisa está te distraindo, tenta encontrar uma maneira ou de você eliminar essa coisa que está te distraindo, ou então de dificultar o acesso a essa coisa, caso não seja possível eliminar, né? Então, pequenas mudanças no ambiente podem ter um impacto muito maior na sua capacidade de se concentrar e também de manter uma forma mais eficiente, né, de reter as informações de uma forma que você nem sequer imagina. Tranquilo? Bem, essas foram as 7 estratégias para aumentar a sua produtividade nos estudos que eu queria conversar aqui com você hoje nesse vídeo. Então, você colocando essas estratégias em prática, você vai começar a render bem mais nos estudos para concursos públicos. E se às vezes estiver muito difícil para você por aí colocar tudo isso em prática, ou então se você não souber por onde começar, eu quero te propor um desafio aqui. Tenta escolher pelo menos uma dessas 7 estratégias que a gente conversou aqui nesse vídeo de hoje e começa a aplicar essa semana mesmo na sua rotina. Aí tenta observar como que as pequenas mudanças, né, podem trazer grandes melhorias aí na sua produtividade e também nos seus resultados, né, nos resultados dos seus estudos, combinado? Aí depois você volta aqui e dá o feedback para falar a diferença que isso fez para você, beleza? Lembre-se sempre, a constância nos estudos é a chave para o sucesso no longo prazo. Então, também aproveita até e me responde aqui embaixo nos comentários agora. Qual dessas estratégias você vai experimentar primeiro? Ou às vezes tem até uma outra dica que eu não falei aqui nesse vídeo, que às vezes ajudou você a estudar de uma forma mais produtiva. Coloca aqui embaixo nos comentários, que às vezes isso pode ajudar algum outro concurseiro também, beleza? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e
Até a próxima.